A Grécia Antiga, terra de heróis, deuses e lendas. De todas as histórias épicas que ecoam através dos tempos, poucas são tão inspiradoras quanto a de Leônidas, rei de Esparta. Leônidas não era um rei comum. Ele era um guerreiro-rei, moldado desde o nascimento pela rigorosa disciplina espartana. Sua história é uma canção de aço, de coragem inabalável e sacrifício final. Nascido em uma época de conflito, Leônidas estava destinado a enfrentar uma ameaça que faria tremer o próprio solo da Grécia. Esta é a história de um rei que se tornou uma lenda, do homem que liderou 300 espartanos contra um império. Esta é a história de Leônidas e da Batalha das Termópilas. Esparta, uma cidade-estado como nenhuma outra, onde a vida girava em torno da guerra e da disciplina militar. Enquanto Atenas florescia nas artes e na filosofia, Esparta vivia para a guerra, moldando cada cidadão para ser um soldado. Seus guerreiros eram lendários, sua disciplina inquebrável e sua coragem incomparável. Foi nesse cadinho de força e ferocidade que Leônidas nasceu, destinado a se tornar um dos maiores heróis de Esparta. Criado sob o rigoroso código Agoge, ele aprendeu desde tenra idade a arte da guerra, a sobrevivência e a lealdade à sua cidade-estado. O Agoge não era para os fracos, mas para aqueles que estavam destinados à grandeza. Os meninos espartanos eram separados de suas famílias aos 7 anos, submetidos a um treinamento brutal e testados implacavelmente em resistência e habilidade. Leônidas suportou esse teste com fervor, provando sua coragem e resiliência a cada desafio que enfrentava. Ele se tornou um mestre da espada e do escudo, um estrategista astuto e um líder nato, sempre pronto para defender Esparta. Ele era o epítome do ideal espartano, um guerreiro digno do nome Leônidas, filho do leão, cuja lenda viveria para sempre. Enquanto Leônidas ascendia ao trono de Esparta, uma sombra se projetava sobre o mundo grego. O vasto e poderoso Império Persa, liderado pelo rei Xerxes I, voltou seus olhos cobiçosos para as cidades-estado gregas. Xerxes, o rei dos reis, comandava um exército de tamanho sem precedentes. Seus soldados vinham de todos os cantos de seu vasto império, uma força aparentemente imparável. A ameaça persa não passou despercebida pelos gregos. Mensageiros percorreram as cidades-estado, pedindo unidade e resistência contra o inimigo comum. A maioria das cidades-estado reconheceu o perigo. A questão não era se lutar, mas como e onde enfrentar os persas. A escolha recaiu sobre um desfiladeiro estreito e traiçoeiro, conhecido como Termópilas, um local que já havia testemunhado muitas batalhas ao longo dos séculos. As Portas Quentes. Este era o único caminho terrestre pelo qual o exército persa poderia passar para chegar ao coração da Grécia. Um ponto estratégico de imensa importância. Era uma posição defensável, mas perigosa. As montanhas ao redor criavam um funil natural, ideal para uma emboscada. Os gregos sabiam que seriam superados em número, mas estavam determinados a manter a linha, a qualquer custo. A coragem deles era inabalável. A liderança da defesa de Termópilas coube a Leônidas e a seus 300 espartanos. Leônidas, um rei guerreiro, era conhecido por sua bravura e liderança. Eles sabiam que caminhavam para a morte certa, mas abraçaram seu dever com a firme resolução que os definia. Cada passo que davam era um testemunho de sua lealdade e honra. Para os espartanos, a morte em batalha não era um fim, mas uma nobre aspiração. Eles acreditavam que morrer lutando era a forma mais elevada de serviço à sua pátria. Eles eram soldados desde o nascimento, treinados para colocar o dever acima de tudo, até mesmo da própria vida.
Desde jovens, eram moldados para serem guerreiros implacáveis, prontos para qualquer desafio. Por 2 dias, os gregos mantiveram a linha, infligindo pesadas baixas aos persas. A coragem e a disciplina dos espartanos pareciam inabaláveis, sua fúria um terror para os persas. Mas o tempo não estava do lado dos gregos. Os persas, usando sua superioridade numérica, descobriram um caminho secreto pelas montanhas, contornando as forças gregas. A armadilha estava armada. Os gregos estavam prestes a ser cercados. Leônidas, ciente da situação desesperadora, ordenou que a maioria dos aliados gregos se retirasse. Ele sabia que a batalha estava perdida, mas ainda havia uma chance de salvar alguns. Leônidas e seus 300 espartanos, juntamente com alguns aliados tebanos e tespianos, ficaram para trás. Eles sabiam que enfrentariam a morte certa, mas seu sacrifício não seria em vão. Eles lutariam até o último homem, atrasando o avanço persa e dando tempo para que os outros gregos se reagrupassem. A última resistência dos espartanos foi uma exibição de bravura e fúria inigualáveis. Cada espartano lutou com a força de 10 homens, seus escudos e armaduras cobertos de sangue persa. Leônidas, o rei guerreiro, lutou na linha de frente, um farol de coragem e determinação. Ele caiu sob uma saraivada de flechas persas, seu corpo perfurado por lanças. A batalha continuou até que o último espartano caísse. Termópilas foi uma derrota para os gregos, mas um triunfo do espírito humano. O sacrifício de Leônidas e seus homens ecoou por toda a Grécia, inspirando resistência contra o invasor persa. A coragem demonstrada em Termópilas inflamou o coração dos gregos, unindo-os contra um inimigo comum. Nas batalhas subsequentes em Salamina e Plateias, os gregos derrotariam decisivamente os persas, preservando sua liberdade e moldando o curso da história ocidental. A Batalha das Termópilas pode ter terminado em derrota, mas tornou-se um símbolo eterno de coragem, sacrifício e determinação. A bravura demonstrada por Leônidas e seus homens ecoa através dos séculos, inspirando incontáveis gerações. Leônidas e seus 300 espartanos se tornaram lendas. Seus nomes, sinônimos de heroísmo inabalável. Eles enfrentaram um inimigo esmagador com uma determinação que ainda hoje é celebrada. Sua história inspirou gerações, lembrando-nos do poder do espírito humano diante da adversidade. A coragem deles nos ensina que a verdadeira força vem de dentro e que a determinação pode superar até os maiores desafios. Até hoje, Leônidas é lembrado como um dos maiores guerreiros que já viveram, um símbolo de coragem e liderança. Sua lenda continua a inspirar aqueles que buscam justiça e liberdade. Seu nome ecoa através dos tempos, um farol de inspiração para aqueles que lutam por liberdade e justiça. A história de Leônidas é um lembrete constante de que a verdadeira grandeza é alcançada através do sacrifício e da coragem. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais sobre os grandes acontecimentos do passado, não se esqueça de seguir o canal História e Tecnologia. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.